Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a linguagem figurada da Bíblia e de todas as escrituras sagradas. Os mestres também usam essa linguagem figurada e os sábios também. Mas para isso eu vou começar a introduzir alguns novos conceitos para vocês, mas que na maioria desses conceitos já existe uma facilidade de vocês aprenderem. Eu vou usar os números para poder classificar a ordem de cada informação que eu vou colocando para vocês, né? A maior dificuldade que uma pessoa tem quando ela não consegue se sentir bem, não se sentir à vontade, é que faltou uma identificação para ela, né? Ela não tem afinidade com aquilo. Então, o que foi acontecendo com as pessoas em relação às escrituras é que a pessoa fala: ah, mas a escritura é muito difícil, ah, mas a escritura é muito chata, ah, mas não dá para entender nada, e etc. E eu tô aqui para mostrar que a escritura não é tão difícil, que a escritura não é tão chata, exatamente ao contrário. A escritura é linda, ela é maravilhosa, ela é sagrada e que é muito fácil você querer fazer parte daquilo. É a mesma coisa que você começar a assistir um filme e você se empolgar com o filme e querer participar daquele filme. Quer dizer, esse é o objetivo meu nesses áudios todos que eu vou colocar em forma de vídeo, para que as pessoas também tenham gosto pelas escrituras. Mas para isso, a gente tem que colocar sal nessa comida, tem que colocar tempero nessa comida, tem que fazer que a pessoa salive, sinta o gosto. Então, eu quero que vocês participem do pensamento bíblico e também que vocês possam, a partir desse nova forma de ver as coisas, né? Perceber as coisas, perceber o quanto a Bíblia é prática, o quanto a gente pode usar ela para todas as coisas, em todas as situações da vida, né? No dia a dia, no cotidiano, em cada pensamento, em cada sentimento, em cada percepção e etc. Então a primeira comparação que eu vou fazer da Bíblia aqui é com casamento. Claro, a pessoa vai lembrar, tem um trecho de casamento na Bíblia, no Novo Testamento, onde Jesus vai lá. Isso também é verdadeiro. Aquele casamento tem a ver com essa forma de pensar bíblica que eu vou colocar aqui. Para existir um casamento, só pode ser feito entre duas pessoas. Não pode haver mais do que dois para que haja um casamento. E esse casamento que eu vou colocar em primeiro lugar, é o casamento do homem com Deus. A ligação do homem com Deus. Essa é a primeira união. E eu não vou dizer mais com o homem. Eu vou dizer com o espírito do homem. Todo homem tem um espírito e esse espírito pode se ligar diretamente com Deus. Também esse espírito eu vou mudar de termo. Em vez de espírito, eu vou colocar ideal. Toda ideal da vida do homem era uma ligação única com Deus. Para facilitar esse conceito, a Bíblia em Gênesis 1:26 está escrito: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Dessa forma, a Bíblia quer facilitar esse entendimento. Mas Celso, não está nada disso que você falou escrito aqui. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, com casamento, com ligação de duas pessoas e etc. Bom, é isso que eu vou ajudar vocês a pensar. Como através de 2, 3 palavras, né, pode-se achar tanto conceito.
Então, a primeira coisa que a Bíblia vai exigir é que as coisas sejam como elas são. Então, homem precisa ser homem. Assim, a gente começa a eliminar um monte de confusão. É muito simples, o quanto isso é na natureza fácil. Quando você olha para um computador e vê o computador, você fala, ó, isso é um computador. Quando você olha um livro e vê um livro, você fala, olha, isso é um livro. Essa é a linguagem bíblica. As coisas são como elas são, mas tem um problema. O homem tem livre arbítrio. Então, às vezes, o homem não quer se comportar como homem. Já na natureza, as coisas são predestinadas. Uma ave é uma ave, um animal é um animal, o céu é o céu, a estrela é a estrela, cumprem a sua função. Já no homem, isso pode dar errado. Mas continuando esse assunto, né? Se eu acabei de falar que a ligação tinha que ser do homem com Deus, isso eu estou dizendo é um contexto sagrado. Está em segredo. Segredo é algo que todos, né, sabem. Isso é segredo? Todo mundo sabe? Não. Segredo é algo que você guarda. É algo que você reserva para algumas pessoas, ou para aquela pessoa de confiança, para o teu amigo, ou para o teu filho, e etc. É algo velado. É interessante que o nome das escrituras são escrituras sagradas, escrituras ligadas a segredos. E o último livro da Bíblia é Revelação ou Apocalipse. Quando um segredo deixa de ser segredo, é porque ele foi revelado. Mas na Bíblia, então, que é uma linguagem própria, todo homem precisa ser bom. Então, sempre que você lê na Bíblia a palavra homem, você precisa se ligar que o ideal humano seria a bondade. Então, lá naquela aliança, que é um acordo entre Deus e o homem, quando Deus criou o homem, ele espera que o homem seja bom. Lemos isso no Santo Alcorão, por exemplo, a escritura islâmica dos muçulmanos, que está escrito assim: humano, humano, no português lembra a palavra humano, na palavra muçulmano tem a palavra humano, está escrito assim: ó humanos, adorai vosso Senhor, que vos criou, e aos que foram antes de vós, na esperança de serdes piedosos. Surata Al-Baqará, capítulo 1, versículo 21. Desculpa se está ouvindo algum árabe, eu não sei exatamente se é Al-Baqará, espero que seja, mas está no capítulo 1, versículo 21. Engraçado que estamos no século 21. Então, esse 21 que está aqui na escritura pode ter analogia com o século que estamos vivendo. Então, nesse momento, todo mundo espera cada vez mais que a humanidade seja bondosa. Então, nesse casamento entre homem e Deus, Deus chegou para ele nos ouvidos dele e falou: olha, mas para você se manter contato comigo, para eu poder te abraçar, para a gente poder andar junto, ficar junto, você precisa ser piedoso. Você precisa ser piedoso. Então, a supra-budista vai falar a mesma coisa, o Bhagavad Gita vai falar a mesma coisa, o Zen da Vesta, que é antigo, também vai falar a mesma coisa, a Torá vai falar a mesma coisa, é uma linguagem única. E essa linhagem única, o Novo Testamento a mesma coisa, eu posso chamar de piedade.
bondade e etc. Tem um versículo da Bíblia também que é muito bonito, que esclarece isso, que é exatamente o versículo 1.4. No versículo 1.4 da Bíblia, e também numa linguagem figurada, em segredo, está escrito: e viu Deus que a luz era boa. Então estou esperando que toda a humanidade seja boa. Né? A luz aparece para os bons. A verdade aparece para os bons. Ah, mas está escrito: façamos o homem. Como que a gente vai fazer o homem? Fazendo bem. Educando ele para o bem. Assim a escritura vai ficando fácil, saborosa, vendo nela só bondade, vendo nela toda a bondade divina, ela vai ficando clara. Você vai começar a ter lucidez para aprender sobre ela. Então, quando a Bíblia fala a imagem e semelhança, né? Essa imagem que está esperando de nós é a bondade. E as semelhanças são atos de bondade. Vamos fazer atos de bondade, que em hebraico isso é chamado mitzvah, uma boa ação. Então, na realidade, também temos a Santíssima Trindade, que diz fé, esperança e amor, lá no Novo Testamento, né? Fé na bondade, fé no bem, para alcançarmos o amor. É interessante que lá no capítulo 1 do Gênesis, né? Ele começa a ter trechos muito bonitinhos que quando ele cita cada dia, ele acaba com uma mesma frase: e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. A cada dia que ele termina, ele usa o termo e viu Deus que era bom. Menos no segundo dia da criação. Né? São 2 dias que são mudadas as coisas. O segundo dia ele não coloca que era bom. E o 6º dia ele coloca que é muito bom. O resto dos dias ele coloca que era bom. Agora a gente vai falar de novo dos números, para entender melhor, porque agora a gente já tem um foco. O foco é bom e vamos trabalhar essa palavra, né? Bom, a palavra bom, ela tem 3 letras. 3 letras. A primeira letra de B é B, a segunda é O e a terceira é M. B é a segunda letra do alfabeto. Lembra 2. Um pacto se dá entre 2 partes. Uma aliança de casamento se dá entre homem e mulher. A letra O é interessante porque ela é um círculo. Ela é um círculo. Então, na realidade, o círculo tem um símbolo de eternidade e de todo. Né? E o círculo também representa movimento. Quando você tem uma bola e você solta, ela começa a andar por lei natural. Também tem o símbolo de perfeição, porque ele não apresenta arestas. Então, na realidade, a palavra bom, se eu quiser colocar num acróstico, né? Dentro de um acróstico quando você pega cada letra e completa com uma palavra. A gente vê isso muito nas poesias, em tudo que é colégio iniciático. Essa linguagem de acróstico é usada na Bíblia em todos os versículos e em todas as palavras. Então, bom podia ficar uma boa obra. Né? Uma boa obra.
O M a gente pode conversar depois. Mas vamos primeiro com essa boa obra que eu estou usando o número 2. Então, essa boa obra para Deus era todos os homens unidos. Lembra a música do John Lennon, Imagine, que lembra a palavra imagem? Né? A imagem de Deus era todos irmãos em comunhão. Isso está escrito, e aí os maçons conhecem muito bem, porque eles usam esse salmo, no Salmo 133. Eu vou ler esse salmo para vocês refletirem. É um salmo muito interessante. Ó, como é bom e suave que os irmãos vivam em união. Né? Como é bom e suave que os irmãos vivam em união. Então, antes que tinha separação das raças, antes que tinha separação das línguas, das tribos, dos povos, etc., né? A gente chamava aquele momento de paraíso. Então, no paraíso seria o lugar onde todos os seres são bons, né? Onde não existe maldade, onde não existe dor, onde não tinha sofrimento e etc. Aí a gente chama isso de expulsão do paraíso. Então, se a gente começar a entender essa expulsão do paraíso, né, buscar melhor falar, o que é essa expulsão do paraíso, né? O que isso representa, né? Eu brinco que a palavra paraíso pode ser descrita isso. Para isso. Ou para iso. Iso lembra igualdade. Você foi feito, né, para ser imagem e semelhança de Deus. Então, como Deus é extremamente bondoso, você também deve ser o máximo que você puder de bondade. Né? Mas para você ser o máximo que puder de bondade, no início da Bíblia está escrito e disse. E disse. Então, o disse é palavra. Então, quando começa o homem a usar as palavras de maneira arbitrária, não buscando o seu conceito e usando para ferir o próximo ou para machucar o próximo, o sentimento, o pensamento ou a ação do próximo, ele foi expulso do paraíso. Por quê? Porque o homem difere dos animais através da palavra. O ser humano é um ser falante. Tudo que eu estou podendo transmitir para vocês agora é porque eu estou usando a palavra. E com a palavra, para quem tem ouvidos, se ouve. Então essa palavra, ela tem um lugar certo para entrar. E o lugar certo para entrar essa palavra é no coração de cada um de vocês. Né? Se não entrou no coração, não vai adiantar. Então, quando a gente articula cada letra, a gente sabe que para o ser humano, cada letra tem um significado. Mas, na realidade, essas letras não são nada mais do que sons articulados. E cada som a gente foi dando sentido para uma palavra. Então, não importa a língua, raça, credo, se a gente for pensar bem, são todos sons. Então, todos nós estamos ligados. O inglês, o francês, o alemão, o italiano, o hebraico, o árabe, o húngaro, o belga. Todos nós estamos ligados através das línguas. Quem fez a separação das línguas foi o homem, porque ela nada é mais do que sons. Sons. Então,
Vamos pegar um exemplo simples disso na palavra bom em inglês. A palavra bom em inglês é God. God em inglês significa good, desculpa. Good em inglês significa Deus. Né? Desculpa. Good em inglês significa bom. God em inglês significa Deus. Se eu pegar a palavra good, as três letras, e mudar a entonação, eu vou ter um entendimento que bom é para Deus. Então, na realidade, tem outra palavra em inglês escondida na palavra good. Mudando a entonação do O, vai ficar dog. Dog é cachorro. E cachorro tem o símbolo da fidelidade. Então, a gente fala que Deus é fiel. Então, o fiel que Deus é com a gente, quer dizer, a gente se liga a Deus em fidelidade, assim como na aliança, quando a gente é bom. Já o hindu, quando ele vai fazer o mantra, ele usa o mantra Om, Om. Já na palavra homem, temos a palavra O-M. Essa linguagem toda colocada em movimento, né, tem que ter intenção. Então, antes da criação, existe a intenção. É por isso que eu explico números, é por isso que eu explico palavras. Por quê? Porque o homem precisa de uma intenção antes de fazer as coisas. Voltando para as palavras e que nela está contida a sabedoria, a gente vai percebendo que existe uma lógica por trás de cada letra, uma lógica por trás de cada palavra, uma lógica por trás de cada intenção. Isso na Escritura Sagrada é o que a gente chama dos segredos, de uma linguagem cifrada, de uma linguagem que só o homem pode decifrar. Quando eu falo homem agora, eu vou voltar para o número 2. A aliança que Deus fez não foi só com o homem. A aliança que Deus fez foi com o homem e a mulher. Até porque os únicos que falam são o homem e a mulher. Os únicos que agem são o homem e a mulher. Então aqui a gente já tem 3 fatores que podem entrar nessa aliança: homem, mulher, Deus. E o ponto de foco dessa aliança é bondade. Então, voltando para o pensamento da Bíblia, né? Está escrito no versículo 2:18. No versículo 2:18. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Por quê? Esse só na Bíblia aqui representa que o homem é o único ser diferenciado em relação aos reinos inferiores a dele, que não falam, que é o reino mineral, vegetal e animal. Então, se a gente colocar em números, o homem seria o quarto. Tem o primeiro, que é o mineral, o segundo, que é o vegetal, o terceiro, que é o mineral, e o homem seria o número 4. Nessa ordem. 1, 2, 3. O homem seria o quarto. E o número 4, que seria o homem, está escrito: não esteja só. Quer dizer, você é diferente dos outros reinos. Então Deus olhou para os animais e falou assim: nossa, mas um animal, o macho tem uma fêmea, né? Cadê a minha fêmea?
resumindo, na cabeça dele, que até ele só podia conhecer a palavra fêmea. Não, você não tem uma fêmea. Você tem uma mulher. Então a Bíblia, que começa a letra B de bondade, foi feita e endereçada para os homens e para as mulheres. Quando um homem e a mulher perguntarem para você e falar assim, olha, eu quero saber minha história, eu quero saber quem eu sou, eu quero saber o que eu vim fazer e etc. Ah, vai lá na Escritura Sagrada. Ela foi endereçada para você. Ela foi interessada para você. Claro que se você não fizer o bem, que se você não quiser fazer os outros, você não tem entrada nela. Porque o contrato que tinha feito lá nas Escrituras Sagradas, lá no começo, lá no paraíso, é que a gente fizesse o bem. Bom, então, se a gente olhar esse versículo, mostra exatamente isso, esse capítulo 2:18, né? Que o Adão viu o gado, os aves do animal e todo homem do campo, isso já estou no versículo 2:20, e não tinha achado uma companheira à sua altura, que lhe correspondesse. Na realidade, a gente pode dizer que o animal tem afeto por nós, tem carinho por nós, mas amor do jeito que a Bíblia diz, o animal não pode ter, porque está escrito e disse, né? E disse, lá no versículo 1:26. Então quem pode conversar com ele, com a gente, falar com a gente, é da nossa espécie e que é manifestado, só pode ser os seres humanos. Só pode ser homem e mulher. E é tão interessante esse assunto, né? Que deixa eu pensar como eu vou usar a imagem disso. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar outro assunto que está escrito assim no versículo 1:27 da própria Bíblia. E criou Deus o homem à sua imagem. E criou Deus o homem à sua imagem. Então, quando o homem viu a mulher, ele falou assim, nossa, nós somos parecidos. Nós não somos animais de 4 patas. Nós temos a pele parecida, as unhas e assim por diante. Nós somos imagem e semelhança. Imagem, porque nós somos bondade. Um pode ser bondade para o outro. Um pode ser amor para o outro. E semelhança, porque nossos corpos se assemelham. Então, por lei natural, temos uma atração. Temos uma atração, né? Somos feitos um para o outro. Só que então, quando a Bíblia fala de união, para a gente entender o positivo, o negativo, as luzes, as trevas, né? No nosso reino humano aqui, é homem e mulher, e com uma grande diferença. Homem e mulher são seres sagrados. Por quê? Porque no animal, o ato, né, do sexo, da procriação, é feito através dos instintos. E ele não pode se aperfeiçoar. Tudo que é feito por instinto não pode se aperfeiçoar. É feito sempre da mesma maneira. Já o ato sexual no ser humano é um ato criativo, né? Então as pessoas, quando têm ato sexual, falam, nossa, foi melhor do que a outra vez. Nossa, foi melhor do que a outra vez. Nossa, foi melhor do que a outra vez. É por isso que está escrito em Gênesis, no versículo 1:31. E viu Deus
tudo o que tinha feito, e eis que era muito bom. Muito aqui representa que melhorou, né? Como foi teu empenho na empresa? Ah, foi muito bom, eu ganhava 10 reais, eu ganhava R$ 1.000, agora eu ganho R$ 10.000. Aumentou, melhorou e etc. E essa também vai ser a queda do homem, que vai ser os excessos, mas não é o tema desse vídeo aqui, né? Então, o ato do homem em qualquer coisa em relação à natureza, ele pode ser aperfeiçoado, diferente dos animais. Então vamos voltar para os números de novo e vamos continuar como esse ato pode ser aperfeiçoado, né? Então não adianta eu falar para alguém e chegar para uma pessoa e conhecer. Oi Maria, tudo bom? Nossa, você é uma fêmea linda, né? Você é uma fêmea linda. A mulher vai ficar ofendida. Se ela tiver sanidade, se ela tiver bondade, se ela for uma mulher bíblica que pensa no bem, ela não vai se sentir bem. Mas a gente sabe que tem mulheres que eu chegar assim, nossa, você é uma gostosa, nossa, usar uma linguagem chula, ela vai ficar feliz. Ela vai ficar contente. Então nós, seres humanos, podemos ser levados pelos instintos. A gente pode se comportar como um animal e nem perceber. Só que aí a gente quebra a nossa aliança com Deus. Aí a gente quebra a nossa aliança com Deus. Mas temos livre-arbítrio. Podemos nos se comportar como animais. Mas aí não vai entender a linguagem da Bíblia. E nem a linguagem da vida humana. É uma escolha. Então, número 2, lembra uma escolha. Eu posso seguir tanto um caminho quanto o outro. Mas vamos para o otimismo. Vamos ver as coisas pelo caminho da luz. Então, na Bíblia, o segundo mandamento, que lembra a união homem e mulher, em todos os sentidos até o íntimo, tem o mesmo significado. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí essa aliança nunca é quebrada. Então, verdadeiramente, quando o homem e a mulher se amam, eles têm um encontro direto com Deus e se cumpre o casamento da Bíblia, que é chamado também de vida eterna. Eles alcançam a vida eterna, que é uma vida de amor. Então, isso é o objetivo da criação. Eu vou parar por aqui hoje e depois eu vou continuar explicando esse assunto, mas eu vou fazer uma pequena revisão dos conceitos. Número 1. Deus, biblicamente, é amor. 2. A mensagem que ele deu para o homem e a mulher é única, para que eles se amassem. 3. O homem tem o livre-arbítrio para manter essa ligação com Deus, ou com sua companheira, ou poder quebrar essa ligação.